Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Quero estar falando aqui neste dia sobre idolatria de bonecos e imagens de escultura. Vamos ler na Bíblia Sagrada o que a Bíblia diz sobre idolatria. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Agora vamos ler em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10. Diz assim: não errais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o livro do Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Então aqui nesses textos da palavra do Senhor, a Bíblia está condenando a idolatria de imagens. Qualquer tipo de imagem que você tenha, na sua casa, ou que você ama, é uma idolatria que vai levar para o inferno. A Bíblia está dizendo aqui que os idólatras não herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala que somente aqueles que fogem da idolatria, que não amam a idolatria, esses vão ser salvos. Mas hoje a idolatria, ela está no mundo, ela está em todos os lugares que você anda, que você passa. Você vê algo de idolatria estampado. Você vê idolatria em roupas, roupas com imagens estampadas. Você vê idolatria em objetos. Você vê idolatria, para onde você passa. E a Bíblia condena todas essas práticas, porque quando as pessoas elas amam, a imagem, quando elas veneram, quando elas se prostram, ou seja, elas possuem aquilo na sua casa, ela já está chamando, a demônios na sua casa, porque a imagem nada mais é do que um portal para o demônio chegar até a casa das pessoas. Então, quando as pessoas têm uma imagem, quer seja uma imagem de anjo, uma imagem de um animal na sua casa, ou até mesmo esses bonecos, de super-heróis, que mais? Imagens também, de coisas consagradas, como a questão de muitos têm imagens também, de santo, de católico, e essas coisas também, irmãos, tudo isso aí é idolatria. Idolatria a time de futebol, tem imagem de time de futebol, é idolatria. Então a idolatria está em todos os lugares. E hoje, irmãos, os cristãos não estão tendo discernimento mais. Eles pensam que idolatria é só a imagem que os católicos adoram, mas idolatria está muito mais daquilo que nós pensamos. Hoje as pessoas guardam ídolos no seu coração, e essas coisas têm que ser arrancadas, têm que ser tiradas.
A Bíblia diz, irmãos, que nenhum idólatra vai herdar o reino dos céus. Então, meus irmãos, essas coisas são pecados diante dos olhos de Deus. Essas coisas contaminam o ser humano, porque o ser humano está adorando algo que vê, não adorando algo, da parte de Deus espiritualmente. Então as pessoas, elas vivem pelo que vê, elas estão apegadas neste mundo. Então a idolatria, meus irmãos, vai levar sim a muitos para o inferno. Essas imagens, de Umbanda são características de imagens de pessoas hoje, que modernizaram, essas imagens, como por exemplo, a imagem da pombagira, ela está também na imagem, da Mulher Maravilha, e também de outros que são aí expostos, que tem na Umbanda, mas também tem outros desenhos animados. Desenhos animados são imagens falantes, então as pessoas, elas estão amando essas coisas. As pessoas desde pequena, as crianças já estão aprendendo a ser idólatras. Os pais estão ensinando seus filhos na idolatria, dando a elas bonecos, bonecas, coisas que vêm lá do Egito antigo. As bonecas existem desde lá do Egito, que foi criado lá no Egito. Então as pessoas hoje, elas estão apegadas nisso, e as crianças hoje estão sendo crianças idólatras, estão recebendo entidades demoníacas através desses brinquedos consagrados. Então, meus irmãos, quando você vê uma criança, uma menina tendo boneca, ela está adorando uma imagem de escultura feita por mão de homens. Essas imagens, irmãos, que Deus abomina. Não é só imagem de católico que para Deus é pecado, tudo é imagem, tudo é feito nas mãos dos homens. Imagem de boneca, imagem de Umbanda, esses demônios aí que a Umbanda criou, a imagem deles, é a mesma coisa do católicas, mesma imagem que tem num, tem no outro, e tem também nesses brinquedos também. Então, meus irmãos, hoje as pessoas precisam entender com os olhos espirituais, elas precisam se arrepender disso, elas precisam abandonar, as práticas pecaminosas. O servo de Deus, ele é diferente. O servo de Deus, ele não se corrompe com essas coisas. O servo de Deus, ele anda prudente, ele anda na santidade. A santidade é oposta aos costumes dos gentios. Os costumes dos gentios são pagãos, são idólatras, são abomináveis aos olhos de Deus. E a Bíblia fala que nenhum idólatra entrará no reino. Então, meus irmãos, você que tem essas coisas na sua casa, qualquer tipo de imagem, joga fora, queima, desfaz disso, porque Deus vai condenar o amor que você tem por essas coisas, o apego por essas coisas, que vai te levar para o inferno. O teu coração não pode guardar a idolatria. Por isso que a Bíblia fala, que nenhum idólatra herdará o reino de Deus, Então, meus irmãos, arrependa-se disso. Jesus, ele está voltando, e ele não vai levar idólatra para morar no céu. Ele não vai levar pessoas que se prostram diante disso. Se encurvar não é você ali ajoelhar diante de uma imagem só, não, irmãos. É quando a pessoa ela inclina, perante aquilo espiritualmente. Então, meus irmãos, é tempo de você se arrepender dos seus pecados, principalmente da idolatria, que muitos pensam que não é pecado ter essas coisas em casa, mas é pecado e muito grave. Nós estamos sempre combatendo o pecado, irmãos. A igreja, ela não pode ficar calada. Aquele que quer morar no céu, ele tem que santificar mais ainda. A Bíblia fala que aquele que é santo, ele santifique mais. Aquele que é sujo, ele vai sujar mais ainda. Mas Jesus vai dar o galardão para cada um segundo a tua obra. Oh, glória a Deus! Será que o teu nome está escrito no livro da vida? Será que o teu nome está lá no céu, Ou está arriscado, ou está apagado, ou nem está no livro da vida, porque as suas obras têm sido más,
tuas obras têm sido reprovadas diante do Senhor. Então faça um conserto diante do Senhor neste dia. Procure se arrepender dos seus pecados, confesse todos eles diante do Senhor, e você receberá o perdão de Jesus Cristo. Jesus quer te limpar, Jesus quer purificar as tuas vestes, tirar toda mancha, tirar toda sujeira e fazer de você um novo homem, uma nova mulher, lavada e remida no sangue de Jesus. Glória a Deus. Se prepare, igreja do Senhor. Não é tempo de brincar, não é tempo de guardar essas coisas do mundo. São pecados que muitos estão hoje, tendo. Não faça como o exemplo de Arão. O sacerdote Arão, que também era como se fosse pastor da época. O pastor Arão, que incentivava o povo a pecar na idolatria. Quando Moisés subiu ao monte, o povo ali estava ali pedindo ali para adorar, a um Deus que via, Aí então foi quando Arão pediu para que as pessoas dessem ali os ouros que as pessoas tinham para derreter e criar um bezerro de ouro. As pessoas hoje elas estão, irmãos, fazendo como Arão, Vamos agradar o povo, vamos procurar ajuntar a multidão e fazer as pessoas fazerem festa, como fizeram no tempo de Arão. O povo ali comeu, bebeu e dançou em volta daquela imagem. E muitos estão assim, meus irmãos, muitos estão comendo e bebendo em volta de uma imagem, em volta de uma idolatria. Arrependa-se disso. A Bíblia fala, irmãos, que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Então é tempo de você se consertar, é tempo de você mudar a tua vida, é tempo de você viver em santidade. Não é fazer como muitos estão fazendo, irmãos, brincando com o Evangelho, levando o Evangelho de qualquer jeito. O Senhor Deus é santo, e a Bíblia fala: sede santo como Ele é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, meus amados irmãos, esta palavra que eu deixo aqui para você, você é um servo de Deus, não é o servo do mundo. Você não tem que servir o mundo, você tem que servir a Deus. Não pode servir a dois senhores, não pode ser amante do mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Ou você é de Deus ou você não é. Então para Deus não tem meio termo. Então se conserte enquanto é tempo. Jesus está às portas, Jesus ele vai voltar em breve, e é tempo da igreja se arrepender. Oh, aleluia, glórias a Deus. Eu quero deixar aqui, meus amados irmãos, estas palavras do que a Bíblia nos ensina, irmãos. Eu não estou falando nada de mim mesmo, eu falo o que está escrito, porque a Bíblia fala que passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não vão passar. As palavras de Deus vai julgar a todos conforme as suas obras. Aleluia, glória a Deus. Então não se misture com a idolatria, não participe com os pecados alheios. O que diz a Bíblia, irmãos? Sai dela, povo meu, sai da idolatria, sai do engano que as religiões estão ensinando por aí, que você pode tudo, você pode ter essas coisas na sua casa que não tem nada a ver. Você está atraindo o demônio para sua casa, você está abrindo portais no mundo espiritual para demônio habitar na tua casa. Por isso que na tua casa está acontecendo isso, está acontecendo, brigas, está acontecendo enfermidades, está acontecendo rebeldia. Por quê? Porque tem portais de demônio na sua casa. Aí você diz: mas eu vou na igreja, eu oro, mas não tem força espiritualmente. Sabe por quê? Porque a tua casa é morada de demônio. Então desfaz das coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Arrependa-se disso. Eu lembro que quando eu estava no começo da caminhada, Deus me deu um sonho de um brinquedo que minha filha, quando era recém-nascida, ganhou. Era apenas uma bola rosa da Barbie. E aí, meus irmãos, Deus me deu um sonho, que aquela bola, eu ia pegar ela em cima da geladeira, e quando eu ia pegar, aparecia uma mão na frente monstruosa, uma mão feia, E aí eu entendi que aquilo lá não podia guardar na minha casa, eu tinha que desfazer daquilo. Foi quando eu comecei a entender as coisas espirituais, irmãos. Então é tempo da igreja se arrepender
das coisas do mundo, né? Dessas imagens de boneco, boneca. Isso é objeto, irmãos, de feitiçaria, né? No Egito eles usavam boneco para feitiçaria, para fazer voodoo, para fazer magia negra, fazer encantamento. Então se arrependa, irmãos, arrependa-se do mundanismo, porque Jesus, ele não vai levar um povo contaminado, ele vai levar um povo limpo, lavado e remido. Glória a Deus, que Deus nos abençoe.